Eu sou fã número 1 de Dom Arrascaeta. Acho que é o jogador que joga o melhor futebol dentre todos os jogadores de futebol que jogam no Brasil. Mas veja, o Pedro está iluminado. Agora o Pedro, além de fazer gol, dá passes para gol. E não estava acontecendo isso, não chegava, tinha jogo que ele ficava no banco e nem entrava. Exatamente. Recentemente. Agora, a gente não tem nem certeza de que o Felipe Luiz vai escalá-lo como titular, porque tem essa questão. E essa dupla do Palmeiras está uma delícia, né? Está uma delícia ver esses dois moleques jogando. Então, eu não faço a menor ideia, âncora, desculpa. Excelente. Tá vendo? Tá vendo que coisa? Tá Quando vendo? uma enquete leva a resposta e não tem a menor ideia, Daqui a pouco eu vou dar uma parcial dela, que deve estar super equilibrada. tá ótimo. Agora, Mauro, bom, esse é o grande jogo do campeonato até aqui, do ano. Você tem falado, esse jogo não decide nada, mas pode ajudar a decidir. Pode encaminhar o Palmeiras, pode botar o Flamengo de novo forte na disputa, tá forte ainda. A pergunta é, o que o Flamengo tem que fazer, Ganhar. na sua opinião? Diria João Saldanha, ganhar. Ganhar. Acho que o Flamengo tem que fazer um bom jogo, como fez na maioria das vezes contra o Palmeiras em casa. O Flamengo não perde para o Palmeiras em casa, jogando no Rio de Janeiro há quase 10 anos, né? Ano passado mesmo eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil porque venceu em casa muito bem. Poderia até ter feito mais gols, um jogo que o Palmeiras nem chutou nenhuma bola na direção do gol. O Flamengo é um time que concede poucas oportunidades, vai enfrentar um ataque muito melhor do que a maioria daqueles que enfrentou na temporada. Então vai ser desafiador, mas acho que vai fazer um bom jogo, como sinalizou contra o Botafogo, né? O Flamengo vinha com uma média muito fraca de aproveitamento das finalizações. Depois dos 8-0 sobre o Vitória, o Flamengo jogou 8 partidas antes dessa contra o Botafogo e fez só 8 gols, um por jogo. E levando em média quase 14 finalizações para fazer um golzinho. Dessa vez foi 3,6 chutes, um gol. Então teve um alto índice de aproveitamento, foi um progresso significativo. Acho que isso passa muito aí pelo período aí de descanso, de treinamentos, né? Não dá para separar uma coisa da outra. O time voltou melhor, enfrentou um adversário que se mobiliza contra ele, que é o Botafogo, inclusive de uma forma até meio patética fora de campo, né? Algumas faixas constrangedoras que alguém manda colocar lá no Newton Santos. Meu Deus, que coisa, que vergonha alheia daquilo. E venceu pela 9ª vez nos 10 últimos jogos jogando naquele estádio, né? Mesmo com o piso de plástico, o Flamengo vai lá e ganha do Botafogo muito mais do que no Maracanã. No Maracanã, os 10 últimos jogos são 5 vitórias do Flamengo, 3 do Botafogo e 2 empates. Lá são, no Newton Santos, 9 vitórias do Flamengo e só uma derrota, aquela de 4-1 do ano passado, com muitos erros do Tite, né? Erros que no domingo o Felipe não pode cometer. Ele que foi muito bem no jogo da quarta-feira, né? Porque as mexidas foram importantes, jogadores que saíram do banco participaram dos gols, e acho que no domingo a chance do Carrascal começar como titular é bem significativa. O Samuel Lino talvez perca a posição, não vem bem, e o Carrascal está realmente muito bem, dando assistência em praticamente todos os jogos que entra, e acredito que ele tem a oportunidade de começar jogando. Aí existe a dúvida sobre o Saúl, tem uma dor no pé, não é uma lesão grave, mas eles estão com muitos cuidados para que isso não piore, ainda mais no caso de quarta-feira, por ser no piso de plástico, o Flamengo meio que o preservou. No domingo pode ter o De La Cruz também. E foi importante a volta do Eric Pulga, né, que jogou muito bem no tempo que esteve em campo. Claro, tendo ainda a saída do Everton Araújo, que é um rapaz que se esforça, tem lá os seus predicados, mas é tecnicamente bem inferior. Foi muito, muito boa a volta do chileno. Ele atuou muito bem no tempo que esteve em campo, e isso é bem relevante também. Ou seja, o elenco está praticamente todo nas mãos, à disposição do técnico, né? E o Pedro, que desperta os debates estranhos, né? Porque o Pedro hoje parece o Gabriel de um tempo atrás do Flamengo. Existiam os Gabizetes, agora os Pedretes. Então, quando o Pedro joga bem, ele não pode ser reserva, não pode... Sim, mas ele vinha errando muito, perdendo gols, falhando. Se você pegar o caso do Palmeiras, o Vitor Roque teve um começo muito ruim. O Flaco, muitas vezes, foi até subestimado, achavam que não podia ser o titular, por isso foram buscar um outro centroavante, acabou que ele, na bola, ganhou uma posição para jogar do lado desse novo centroavante, que é o Vitor Roque. O Pedro vinha na fase ruim, perdendo gols contra o Vasco, contra os Estudiantes nos 2 jogos, os gols importantes contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, gols que o cara como ele não costuma perder. E um pouco displicente em alguns lances. Dessa vez jogou sério, mesmo assim, andou fazendo uma gracinha lá quando estava 1-0,
perdendo uma bola no campo de ataque, que proporcionou um ataque do Botafogo. Se sai um gol ali, nós estaríamos falando sobre isso. O jogo poderia ter mudado. Mas, enfim, foi uma boa atuação e acho que no domingo o Felipe tem que repetir o que ele fez na preparação para esse jogo. Contra um adversário diferente, mas com mais jogadores à sua disposição. Muito bem, e com o Pedro, muito provavelmente. O Danilo Lavieri, vai jogar titular. Oi? Vai jogar, claro. Uma informação importante para você. Audiência brutal? Passamos já. Ah, é? Passamos, já estamos 20% a mais da audiência brutal já. Demoramos um pouquinho, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Agora, Danilo, a pergunta para você é a inversa. O Palmeiras, o que o Palmeiras tem que fazer? Tem uma questão sobre a melhor maneira de se defender contra o Flamengo é impedir que o Flamengo fique com a bola. É uma boa dúvida, porque em todos os últimos jogos, Palmeiras e Flamengo, a gente via o Flamengo no momento claramente melhor, variava um pouquinho entre um jogo e outro, mas sempre o Flamengo estava no momento melhor. Dessa vez, acho que o Palmeiras chega um pouquinho melhor, para uma sequência melhor, com uma grande fase do seu ataque. A questão é que o Palmeiras vai enfrentar o desafio da melhor defesa do campeonato, né? Então, temos o desafio de a melhor defesa enfrentar um ataque que não enfrentou até agora, mas esse aí serve para o Palmeiras também, né? O Palmeiras não enfrentou uma defesa tão segura quanto a do Flamengo até aqui, neste momento de muitas goleadas. Eu tenho para mim que o Abel não vai simplesmente repetir o time, eu acho que ele vai fazer alguma mudança, de repente pôr o Andréas aberto pela direita, tirando o Veiga do time, reforçando o meio de campo, jogando